Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento, me levanto. Esquadrinhas meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, mas tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ainda a palavra, cante. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, mas tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, prova-me o pensamento, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nesse lugar. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento. A Tua palavra ela é viva, a Tua palavra é eficaz, a palavra do Senhor ela se renova a cada manhã sobre os nossos corações, sobre a nossa vida. A Tua palavra traz direcionamento, a Tua palavra muda situações, realidades. Então, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, manifeste a Tua palavra sobre as nossas vidas neste tempo. Meu Deus, nós estamos aqui com um propósito nesta programação de colocar diante do Senhor, Pai, as situações, as necessidades que têm acontecido e se levantado nesses últimos dias. Senhor, em nome de Jesus, seja conosco, guia-nos, Pai, guia-nos pelo caminho certo, guia-nos segundo o Teu Espírito, segundo a Tua vontade, Senhor. Nós colocamos em Tuas mãos esta programação, Te louvamos, Te bendizemos, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, glória a Deus. Deus abençoe todos, a paz do Senhor, que Deus abençoe mais e mais a sua vida, em nome de Jesus. Está começando mais um programa, Intercessão em Foco, e glória a Deus por isso. Hoje nós estaremos orando, dando continuidade à oração em favor de você, da sua casa, da sua família, de cada intercessor que participa desta programação, e glória a Deus por isso. Nós sabemos que o soldado ele precisa estar de pé, né? O soldado precisa estar de pé para que possa de fato batalhar, e nós estaremos orando justamente por isso, para que Deus ele possa renovar, fortalecer cada intercessor e abençoar o lar, a família de cada intercessor. Colocaremos também diante de Deus as necessidades que têm surgido nesses dias aí, dias de muita chuva, né, e algumas coisas já têm acontecido, então nós estaremos colocando diante do Senhor e temos certeza que Deus ele vai nos abençoar, vai ouvir o nosso clamor. Amém? Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Estamos aqui com uma equipe muito abençoada
em nome de Jesus. Pastor Alessandro também conosco. Pastor Alessandro, Deus abençoe, a paz do Senhor. Boa tarde, pastor. Boa tarde a todos os irmãos, a paz do Senhor. Mais um dia que nós vamos colocar diante do Senhor, vamos colocar a vida dos intercessores. Esses irmãos estão sempre conosco, orando, clamando, muitas vezes orando por outras pessoas, orando por outras famílias, mas sem esquecer da sua casa, da sua família, que também precisa da manifestação do nosso Deus, né, pastor? É verdade, e é por isso que a gente está aqui orando e clamando, colocando diante do Senhor, né, cada intercessor, cada família. Existem pessoas que passam por diversas situações, mas na verdade a vida é assim. A Bíblia diz que no mundo teríamos aflições, mas para que pudéssemos ter paz no Senhor, confiar no Senhor. Então a pessoa às vezes se converte ao Senhor, entrega a vida para Jesus, e tem gente que pensa que agora vai ser um mar de rosas. Pô, como é que pode? Puxa vida, como é que pode um servo de Deus, uma pessoa que faz a obra de Deus, às vezes passar por algumas dificuldades? Porém, alguns se questionam isso, mas às vezes se esquecem de ler a Bíblia, porque na palavra de Deus a gente vai ver inúmeros servos de Deus sofrendo, passando por situações difíceis, por dificuldades, por perseguições. Então é uma coisa muito comum que acontece de fato, a dificuldade, a luta, mas cabe a nós estarmos em oração. Oração primeiro para que nós venhamos permanecer firmes, isso é importantíssimo, né? Oração para que primeiro nós venhamos permanecer firmes diante das adversidades, e também orando também para que Deus ele haja com graça e misericórdia, mude corações, mude situações, dando a vitória naquela situação a qual tem se levantado, pastor. É verdade, pastor. Interessante que por um tempo atrás a gente percebeu muito um movimento na igreja que as pessoas acabavam declarando que era o diabo que estava agindo na vida da pessoa, porque a pessoa estava firme com o Senhor. Quando se levantava uma luta em casa, a pessoa vinha à igreja, buscava Deus, e aí tinha era intitulado como: tem algum pecado na sua vida, porque para isso acontecer, porque você está em pecado, sendo que, como o Senhor mesmo declarou, Jesus declara que no mundo nós vamos ter aflições, as lutas vão vir, as tempestades vão vir. Nós temos o exemplo do Pedro, que era um dos discípulos de Jesus. Quando Jesus chega à casa lá, percebe que a sogra de Pedro estava acamada, estava com febre. Então, uma pessoa que estava junto com Jesus, que estava caminhando com Jesus, ainda assim na sua casa tinha pessoa necessitada, tinha uma pessoa que precisava de um milagre, e Jesus agiu na vida dessa pessoa. Então nós temos que entender que sim, nós vamos passar por lutas, por aflições, mas Jesus vai vir e vai manifestar o poder e a graça dele sobre as nossas vidas. Inclusive uma parte muito conhecida, né, muito abençoada, muito bem citada agora por você, porque a gente percebe realmente, Pedro andava com Jesus, mas tinha ali alguns problemas, né, na sua casa, na sua família, na sua parentela. É natural que a pessoa às vezes faça a obra de Deus, sirva ao Senhor, caminhe com Jesus, mas que enfrente sim algumas adversidades, algumas situações, mas cabe a nós intercedermos. Inclusive um capítulo muito abençoado, muito bem colocado, amém? Agora, é fato também, é necessário ressaltarmos isso aqui, a importância do conhecimento. A Bíblia diz que o povo sofre por falta de conhecimento. O sofrimento ele vem, o sofrimento ele se levanta, mas existem alguns sofrimentos que na verdade é resultado da falta de conhecimento. Se ela está sofrendo, por exemplo, em alguma área da vida dela, pode ser também resultado de uma falta de conhecimento. Então o que a pessoa precisa fazer? Buscar o conhecimento no que diz respeito àquele assunto. Por exemplo, ela está sofrendo na área do casamento, enfrentando dificuldades. Então a melhor coisa a se fazer é o quê? É buscar o conhecimento, a sabedoria para agir e discernir certas coisas. Aí o que ela tem que fazer? É orar acima de tudo, né? É buscar palestras, ler livros que falam sobre aquele determinado assunto. Isso é importantíssimo. Como agir mediante algumas situações, porque às vezes o casal ele chega àquele pensamento, né? É melhor separar, é melhor acabar com tudo porque não está dando certo. Parece ser muito fácil, mas não é tão fácil, tão simples assim. Às vezes envolve toda uma família, envolve filhos, é uma situação muito complicada, né? Envolve principalmente a palavra do Senhor. Então, o que a pessoa precisa é buscar discernimento, sabedoria, maturidade para aquele relacionamento. Aí muitos poderiam até questionar, mas quando parte só de um, né?
É mais difícil ainda quando um quer e o outro não quer. Mas aí, mais do que nunca, a pessoa precisa se comprometer em buscar, em entender, em aprimorar, né, o seu pensamento, o seu discernimento no que diz respeito ao assunto. A pessoa está sofrendo na área financeira. O que fazer? Eu vou buscar discernimento, eu vou buscar aprender sobre esse assunto. É verdade, pastor. Interessante, já puxando esse gancho da área financeira, a Bíblia nos mostra que uma viúva, ela vai até o servo do Senhor e fala: meu marido servia o Senhor, temia Deus, porém veio o credor para levar os nossos filhos para pagar a dívida, para sanar a dívida. E ela pede uma solução ao homem de Deus, que está ali representando a Deus. E o interessante é que ele traz orientações naturais. Fala, vai lá, pega vasos emprestados, não poucos, mas muitos, entra na sua casa, enche com azeite que ela já tinha declarado que tinha, um pouquinho de azeite em casa, e o Senhor foi multiplicando de acordo com a direção também que foi natural. Nós temos que ter esse cuidado de discernir, como o Senhor comentou. Tem que sim orar, é o principal ponto, é a primeira coisa que nós devemos fazer, mas buscar informações naturais também. Às vezes tem compatibilidade no casamento, tem muitas discussões, mas o que tem gerado essa discussão? Às vezes é uma questão financeira, às vezes um segura demais, o outro afrouxa demais. Então tem que ter esse cuidado de trazer um equilíbrio. Quando se tem um equilíbrio, fica mais fácil de ter um relacionamento abençoado, de ter uma família abençoada. Então é importante nós termos esse cuidado de colocar diante de Deus, sim, mas entender aonde é uma ação do diabo, realmente uma ação espiritual. Tudo geralmente é uma ação do diabo, mas é onde que é falha nossa também. Porque aquele homem, mesmo sendo um homem de Deus, mas ele adquiriu uma dívida. Não foi o diabo que foi lá e comprou no nome dele, ele que adquiriu aquela dívida. Então nós temos que ter cuidado. Muitos problemas acontecem na casa de pessoas de Deus por conta disso, porque nos falta conhecimento e entendimento sobre determinados assuntos, né, pastor? Amém, amém. Muito bem colocado, inclusive. Hoje, assim, vai ser um programa, vai ser um programa breve, mais objetivo, né? Mas queremos também mandar desde já um abraço aqui para a Cristiane, pastora Cristiane, esposa do pastor José Carlos, completa mais um ano de vida, né? E glória a Deus por isso, que Deus possa abençoar mais e mais, em nome de Jesus. É verdade, pastor. Além dela, tem a nossa irmã Miriam, que também está sempre ligadinha na intercessão conosco, os parabéns para ela. O nosso obreiro Francisco, que sempre está lá conosco também no futebol de segunda-feira, ajuda aqui na obra do Senhor, também é aniversário dele. Glória a Deus por esses irmãos, muitos irmãos que fazem aniversário nesse feriado. Eu, como pastor, estava brincando no culto domingo, né? O feriado é por conta do aniversário deles, da vida deles, para celebrarmos, e glória a Deus por isso, né, pastor? Que Deus possa abençoar mais e mais, amém? Então depois a gente volta para finalizarmos aqui. Eu já vou logo entrar na palavra, eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Bom, Deus abençoe a sua vida, você que está online aí, que Deus possa abençoar mais e mais a sua vida, a sua casa. Já nós estaremos orando, eu vou estar unindo a minha fé aqui com a fé do pastor Amarilton, e nós estaremos colocando diante de Deus a vida, a família de cada intercessor, as necessidades que têm surgido aí nesses últimos dias, né? Estaremos colocando diante do Senhor. Só que antes, eu quero compartilhar brevemente uma palavra que tem falado ao meu coração por esses últimos dias. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do versículo 34, diz assim: mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho, olha o que Gamaliel vai dizer, eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando
contra Deus. E eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Vamos entender aqui um pouco sobre isso. Se você ler todo o contexto, principalmente começando a partir do capítulo 1 de Atos, você vai ver Jesus morrendo, Jesus, melhor dizendo, ele ressuscitando, sendo assunto ao céu. E a Bíblia vai dizer que os apóstolos, discípulos de Jesus, eles buscaram ao Senhor, foram cheios do Espírito Santo. E quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles começaram uma missão desafiadora. Qual era a missão? Pregar o Evangelho. Falar da morte e da ressurreição de Cristo. E por causa desta missão, eles sofreram muitas perseguições, foram ameaçados. Assim como Jesus morreu, algumas pessoas, alguns discípulos de Cristo começaram também a morrer. Nós vamos ver aqui mais à frente o próprio Estevão, que anunciava, um evangelista, um homem fiel a Deus, homem de Deus, cheio de fé. Diz a Bíblia que ele morreu. Ele morreu por conta da pregação do Evangelho. Então, naquela época, existiam muitas perseguições. Se você ler anteriormente aqui, você vai ver os apóstolos sendo presos. Depois que eles foram presos, eles tiveram uma experiência sobrenatural. Deus envia um anjo na prisão, liberta aqueles apóstolos, e eles então vão para o templo e começaram a pregar. Os religiosos da época, então, vão naquela prisão e se deparam com uma situação inusitável. Eles encontram ali as pessoas tomando conta da prisão, mas quando abrem a prisão, não veem os apóstolos, ficaram assustados com aquilo, diz a Bíblia. E de repente eles encontram os apóstolos no templo, pregando no pátio lá, falando da palavra de Deus, falando do Evangelho de Jesus. Então eles fizeram ali um conselho, dizendo o seguinte: olha, vocês não podem mais pregar sobre esse tal de Jesus. Nós não queremos. Aí Pedro vai dizer, olha, antes obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Em outras palavras, nós vamos continuar pregando, falando da palavra de Deus. Só que você persegue uma perseguição muito forte. Então, neste conselho, nesta reunião que fizeram, nesta assembleia que fizeram entre os religiosos, alguns doutores da lei da época, eles disseram o seguinte: um homem se levantou, melhor dizendo, e disse o seguinte, um homem por nome de Gamaliel: olha, veio um tal de Teudas aí dizendo-se alguma coisa. Depois que ele morreu, a obra dele cessou, os seguidores dele sumiram, desapareceram. Veio um tal de Judas também, o Galileu, falando também ser alguma coisa, provocou uma rebelião, e depois que ele morreu, o que aconteceu? Os seguidores dele sumiram. Então, ele vai dizer o seguinte: os seguidores desse tal Jesus, em outras palavras, esse Jesus morreu, os seguidores dele vão desaparecer também, se essa obra for de homens. Se o que eles estão falando for mentira, isso vai parar logo agora. Se for verdade, se o que eles estão pregando de fato é a vontade de Deus, é o propósito de Deus, nós estaremos lutando contra Deus. Então vamos deixar esses homens em paz. O que eu entendo com isso, queridos? Eu entendo que a obra de Deus ninguém pode impedir. Anos se passaram, mais de 2000 anos se passaram após isso, e o Evangelho do reino de Deus permanece. O Evangelho permanece. Por incrível que pareça, parece que a igreja estava cessando um dado momento da história. Parece que havia se perdido. Mas pode ter certeza que permaneceu. Deus levantou, Deus restaurou, Deus reformou, e até os dias de hoje Deus ele tem feito, Deus ele tem alinhado a obra dele. A igreja de Cristo permanece de pé. Sabe por quê? Porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. E glória a Deus por isso. Se a obra é de Deus, pode ter certeza, ninguém pode impedir. Agora, se for do homem, vai ser dissipado, vai cair por terra. E uma coisa eu digo a você: o que é de Deus vai permanecer, vai prevalecer, em nome de Jesus. O que é de Deus, tenha tranquilidade, tenha paz no seu coração. O que for de Deus vai prevalecer. E nós já temos falado isso aqui há dias.
E eu quero que você guarde isso. Na antecessão, uma das intercessões, melhor dizendo, anteriores, nós falávamos sobre isso. Tivemos aí algumas dificuldades, a internet caiu, tivemos aí alguns problemas, né? Mas é necessário nós entendermos isso. É necessário nós fortalecermos e confirmarmos isso sobre o teu coração, sobre o nosso coração. Guarde isso. O que é de Deus, em nome de Jesus, vai permanecer. O que é do homem vai sucumbir, vai acabar, vai terminar. Então ore por tudo aquilo que é de Deus na sua vida. Confie em tudo aquilo que de fato é de Deus. Amém? Acredite. Tudo aquilo que é de Deus vai permanecer. Aí no versículo 42, a Bíblia vai dizer: todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo, é aquele Salvador. É o Salvador que havia de vir, é o Messias. Ou seja, eles não deixaram, todos os dias, no templo ou de casa em casa, eles não deixaram de ensinar e de fazer a obra de Deus. E eu quero finalizar aqui, complementando o que já foi falado cerca de alguns dias. Não deixem, não desanimem, não abra mão. Continue realizando a obra que Deus confiou a você. Continue exercendo o seu chamado, o seu ministério, assim como os discípulos aqui, eles permaneceram mesmo debaixo de perseguições e de dificuldades. Eles continuaram proclamando a Jesus, falando sobre Jesus, dizendo que ele era o Messias, sim, o Cristo, aquele que havia de vir, veio, morreu, ressuscitou, para que tivéssemos de fato vida, para que tivéssemos de fato a oportunidade da salvação. Não deixe, não pare diante das perseguições, diante das lutas, diante das dificuldades. Não deixe o seu lugar, permaneça firme, porque antes obedecer a Deus do que obedecer a homens. Amém? E a palavra que eu tenho para você é essa: eles não deixaram de ensinar e de proclamar que Jesus é o Cristo. Não deixe, permaneça firme. Se você tem estado desanimado, se algumas afrontas têm se levantado contra a tua vida, aquiete o teu coração e confie em Deus. Se aquilo que você está lutando, se aquilo que você está perseverando provém de uma obra de Deus, provém da vontade de Deus, não temas. Aquiete o teu coração e creia que tudo vai cooperar para o propósito dele. Creia de todo o teu coração. O que você não pode fazer é deixar por medo, por receio, por qualquer tipo de outro sentimento. Você precisa continuar fazendo aquilo que Deus confiou a você, aquilo que Deus colocou no seu coração. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Bom, nós vamos orar. Eu vou unir a minha fé aqui com a fé do pastor Amarilton. Meu amigo, chega para perto, nós estaremos orando. Deus abençoe, meu amigo, prazer ter você aqui conosco, e nós vamos estar orando por essa causa, e nós cremos que vidas serão alcançadas, vidas serão abençoadas, em nome de Jesus. Tem muito intercessor que parece que tem deixado, olhou, colocou a mão no arado, mas tem voltado atrás. E muitos têm feito isso, mas que nós possamos permanecer com a mão no arado, assim como os apóstolos, os discípulos de Jesus fizeram. Permaneceram, não deixaram de proclamar, mesmo diante de tantas perseguições. Por quê? Porque a obra não era do homem, era de Deus. E toda a obra que é de Deus, ela permanece. Boa tarde, pastor. Boa tarde a todos que estão junto conosco nessa transmissão. A questão, pastor, é que quando nós colocamos a mão no arado, como o senhor colocou aí, nós precisamos entender que antes de colocarmos a mão no arado, nós fomos escolhidos. E o Senhor, quando Ele escolhe você e te coloca para colocar a mão no arado, Ele nunca vai te deixar só. Independente, pastor, dos frutos que você, aos seus olhos, pensa que você está alcançando ou não. Porque tem muitos frutos, pastor, a qual muitas pessoas colocam a mão no arado e às vezes quer retroceder, quer largar o arado,
porque os olhos dela não estão vendo frutos. Mas os frutos que nasce do Senhor, que vem do Senhor, sendo usado pelo Espírito Santo do Senhor, não é para que o Senhor veja, mas sim para que o Senhor faça, porque algo está acontecendo no mundo espiritual quando você está com a mão no arado. Alguém está sendo alcançado por um simples gesto. Talvez o Senhor hoje se colocou aqui para estar nesse momento aqui para ser usado por Deus. E algo está acontecendo. Nós não precisamos parar porque não estamos vendo acontecer. Nós só temos que fazer. Nós só temos que se colocar na posição a qual o Senhor nos colocou. Essa é a colocação daquele que se dispõe a servir ao Senhor. Servir o Senhor não é fazer uma escolha. Eu quero abençoar fulano, eu quero fazer algo por fulano. Não, servir ao Senhor é agarrar no arado e ir com ele até onde o Senhor tem para te levar. Não desanimar no caminho porque, eu não recebi uma bênção, pastor, vou parar. Não. Você, para ser abençoado, você precisa abençoar. Então, para que você colha fruto daquele arado, aquela terra que está sendo revirada para você fazer uma plantação, para que você possa ter uma boa colheita, você precisa continuar seguro no arado. Você não pode soltar o arado. Se você solta o arado, menos terra você vai preparar. Então, menos fruto você vai colher, pastor. É verdade. Então, não para, querido. Você que é intercessor, você que está nos ouvindo hoje. Talvez você tenha olhado para trás, está só vendo a terra preparada, ainda não viu os frutos. Ei, ela tem um tempo. Amém? Ela tem um tempo. Até a terra, queridos, ela tem um tempo para dar o fruto, para que você venha colher, querido. Você não planta hoje e colhe amanhã, não. Você não planta hoje e você tem que olhar para trás e ver qual a qualidade do fruto que está vindo, mas sim de preparar mais terra para você ir crescendo, e assim é a vida espiritual, é você ir preparando terra, querido, e os frutos vêm dando lá atrás, não importa o tempo. Ei, é para mim, é para você. É para nós, pastor, é para obreiro. Só faça. Só cumpra aquilo a qual o Senhor te deu. Só faça aquilo a qual o Senhor te colocou. Não desista nunca. O resto é com Deus. Aleluia. A Bíblia diz, Paulo plantou, Apolo regou e Deus deu o crescimento. O crescimento vem de Deus. Agora, muito interessante isso. A pessoa está trabalhando no arado, quando ela olha para trás, espera aí, nada cresceu, nada aconteceu ainda. Não está no tempo. Mas não está no tempo, Deus sabe de todas as coisas. Se os discípulos tivessem, de repente, uma visão, do futuro da igreja, 1000, 2000 anos depois, eles iam ficar surpreendidos. Aleluia. Surpreendidos por um lado, porque como pode, tanta gente foi alcançada por um grupo de 12, 13, 120 pessoas que foram cheias do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Como é que pode e de repente milhares, milhões e milhões de pessoas foram alcançadas e a obra não tem parado porque essa obra é de Deus. Amém. Vamos orar interceder. em nome de orar. Jesus. Fique à vontade, meu irmão. Senhor, meu Deus e amado Pai, nós nos colocamos agora, meu Pai, em nome de Jesus, para unir a minha fé com você que está junto conosco nesse momento, você que pode. Sabemos que muito gostaria de estar agora, clamando junto conosco. Mas eu creio que aos seus pensamentos estão elevando-os ao céu, ao Deus vivo, aquele que tudo nós podemos, tudo nós alcançamos através dele. Aquele Deus que nunca se afasta de nós, independente de como você se encontra agora, mas esse é o momento. Ele é contigo, Ele está contigo. Ele ouve o seu clamor todos os dias, a qual você se coloca de joelho, ou você se eleva o pensamento, porque tem lugares que nós não podemos nos ajoelhar, entrar no secreto para falar com Deus, mas tem um momento que você simplesmente eleva o pensamento e Ele ouve os seus pensar, Ele sabe o abrir da tua boca, sabe o que vai acontecer com você ou comigo ou amanhã, mas hoje nós temos a oportunidade de juntos agora clamarmos a Deus. E esse é o meu momento, é o seu momento. Vamos falar com Ele, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, amado Pai, seja conosco, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu clamo a Ti agora, meu Pai, em nome de Jesus.
Eu creio que uma multidão, meu Pai, nesse momento está clamando também, porque nós não temos momento nem hora, nós não temos hora para clamar ao Senhor. Nós não temos lugar, mas temos sim os pensamentos positivos, o pensamento a qual nós elevamos ao Senhor e pedimos a Deus por todas essas pessoas, meu Pai, a qual que precisa ser alcançada pelo Senhor nesse momento. Meu Deus, nós temos visto aos nossos olhos coisas acontecendo, a qual, meu Pai, a Tua palavra já anuncia, meu Pai, os acontecimentos. Mas o Senhor nos dá, meu Pai, a oportunidade de interceder por essas pessoas. Interceder, meu Pai, em nome de Jesus, por aquele que está passando, ó Pai, por uma dificuldade. Por aquele, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que tem orado, meu Pai, talvez não tenha tido resposta. Ei, existe o tempo de Deus na sua vida. Fala com Ele, querido. Fala do teu jeito. Deus não está esperando de você palavras bonitas, mas Ele está esperando o teu clamor. Ele está aqui com os ouvidos curvados para te ouvir, para ouvir aquilo que você tem para falar para Ele. Eu peço ao Senhor nesse momento, meu Pai, alcance essas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus. Alcance essas pessoas a qual, meu Pai, tem chovido e muitos deles, ó Pai, talvez a água alcançou a sua casa. E talvez nesse momento não tem nem aonde morar. Ah, Senhor, vá ao encontro. Independente de nome de cidade, de estado, nós oramos pelo teu povo. Oramos pelos teus filhos, Senhor. Oramos que eles sejam alcançados pelo Senhor. Muitos se encontram, meu Pai, em nome de Jesus, com dificuldade, meu Pai, pelo que nós temos vivido, temos visto, tem acontecido, meu Deus. E precisa ser alcançado, Senhor, talvez até pela vida financeira. Precisa ser alcançado, Senhor, meu Pai, porque está desempregado, ou perdeu, Senhor, tudo, fechou a porta do seu comércio. Senhor, alcança. Alcança, meu Pai, aquele a qual te busca. Mas que te busca de todo o coração, Senhor, que crê no que está na Tua palavra, no que há de acontecer, meu Pai, através da Tua palavra. A palavra do Senhor, ela nos ensina a se aproximar do Senhor, nos ensina a se defender dos ataques, da fúria do inimigo. Também ela nos ensina que nós precisamos estar perto de Ti, Senhor. Ah, Senhor, haja, meu Pai, haja na vida desse intercessor, meu Pai, que todos os dias clama, mas a família dele tem sido atingida. Então, meu Pai, vá ao encontro da família desse intercessor, Senhor. Seja com ela, meu Pai, se for um caso de doença que venha cair por terra, visita, meu Pai, porque o Senhor é o Deus do milagre, é o Senhor que leva a cura, meu Pai, àqueles que precisam. Nós só somos um canal, mas é o Senhor que faz, meu Deus. É o Senhor, meu Pai, que alcance esse intercessor, que mesmo ele estando clamando, meu Pai, talvez a família dele não está sendo alcançada, mas hoje nós unimos a nossa fé e clamamos por todos eles. Ah, Senhor, tem muitos precisando te conhecer, Senhor. Então alcance esse obreiro. Alcança, Senhor. Alcança aquele que faz sua obra. Alcança aqueles que se encontram desanimados, meu Pai, prostrados em nome de Jesus, meu Pai. Nós te pedimos isso, Deus, porque sabemos que só em Ti, meu Pai, há a resposta a qual nós tanto precisamos, há a resposta a qual tanto nós buscamos do Senhor. Muitos de nós, Deus, nesse momento, em nome de Jesus, estamos buscando, correndo atrás de bênção, pois, ó Deus, é a bênção que tem que nos alcançar, mas nós precisamos, em nome de Jesus, se manter no caminho do Senhor, onde as bênçãos passam para lá e para cá, querido. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas se coloque no caminho para ser alcançado. Em nome de Jesus, nessa tarde, nós intercedemos e clamamos por essa cidade, meu Pai. Clamamos a Deus em nome do Senhor Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, pelo esse prefeito, clamamos pelo deputado, meu Pai, em nome de Jesus, senadores, meu Deus, alcance. Ó, meu Pai, só no Senhor nós obtemos respostas em todas as nossas perguntas, em tudo aquilo, ó Deus, que precisamos. Seja conosco, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, em todas as áreas de nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Pastor. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe mais e mais. Meu amigo, obrigado mais uma vez. Amém. É sempre uma honra servir. Deus abençoe. Bom, Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Tenha
um excelente dia, que Deus possa abençoar mais e mais. Vamos finalizar aqui com o pastor Alessandro, né? Pastor Alessandro, mais um dia de oração, mais um momento de oração, em nome de Jesus. As considerações finais. É verdade, pastor. Nós colocarmos diante de Deus mesmo a nossa vida, continuar orando, clamando, dependendo das dificuldades, das lutas. E como o pastor tem anunciado, ele começou anunciando até ontem mesmo, na intercessão, sobre o jejum da quarentena, que vamos estar falando no dia 10, iniciando um pouquinho mais, sobre essa consagração, estarmos mais próximos do Senhor. E como o pastor mesmo declarou na intercessão ontem, a casta de demônios só sai com jejum e oração, como a Bíblia nos mostra. Então é importante estarmos jejuando, nos consagrando, e nós cremos na resposta do nosso Deus. Então no dia 10 vamos estar iniciando, né? Serão 40 dias de jejum, a partir do dia 10, onde nós estaremos iniciando. Inclusive, né, eu já tenho convidado os irmãos, eu não sabia inclusive que o pastor ia levantar esse propósito. Nós já falamos que durante o período de novembro, né, eu tenho convidado os irmãos às sextas-feiras para estarmos em jejum, em oração, em jejum, também participando do culto em jejum. Eu acho que vai casar muito bem com esse propósito, né? Então já a primeira sexta-feira, sexta agora, já estaremos iniciando esse propósito de participar dos cultos em jejum, né? Em jejum, colocando diante de Deus a nossa vida, clamando ao Senhor. Mas a gente já vai emendar já nesse propósito aí do pastor já para outra semana, né? Em nome de Jesus. Verdade, pastor. Eu creio que você tem uma direção de Deus que, pelo incrível que pareça, não tem coincidência, mas direção do Senhor, que na sexta-feira de manhã também eu iniciei esse propósito também, de virmos em jejum e buscar o Senhor, nos consagrarmos, e nós temos certeza que grandes coisas então, o Senhor está querendo trazer e fazer através das nossas vidas. Isso porque o pastor Alessandro aqui, a gente comentando, ele costuma fazer 9 horas da manhã, eu faço às 19h30, né? A gente tem feito esse culto aí de avivamento, tem sido uma benção. Então eu iniciei sem falar, ele não sabia, ele também iniciou fazer um propósito de jejum, né, no culto que ele costuma fazer, e agora o pastor Zé Carlos com esse propósito também de jejum de 40 dias, e glória a Deus por isso, está tudo se juntando, né, Deus se unindo, se alinhando. Amém? Obrigado, pastor, Deus abençoe. Gente, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Nós vamos finalizar aqui com a canção aqui com o pastor Everson, que Deus abençoe mais e mais a sua casa, a sua família, o seu lar. Tenha um excelente dia, uma excelente semana, né? Que Deus possa abençoar mais e mais. Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Vamos adorar. Mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti.